Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e dessa vez é um vlog de leitura do livro Teto para Dois, de Beth O'Leary. Esse livro eu sempre fui louca por ele, então graças a Deus consegui comprar. Inclusive gravei até o unboxing quando ele chegou, abrindo ele quando chegou, e nessa parte eu digo que eu não sei nem se vou colocar nesse próximo vlog, que vlog vai ser, se vai ser no vlog de leitura dele mesmo, porque eu estava um pouco em dúvida se iria ler ele mesmo ou iria ler outro livro, mas eu decidi ler ele mesmo. Então vou colocar aí para vocês verem minha reação abrindo. Oi pessoal, chegou um livro para mim agora, comprei nas Americanas, e eu pensei em gravar um unboxing, porque eu posso colocar, vou colocar ele em alguns vlogs, não sei se eu vou colocar nesse vlog, talvez seja no vlog de leitura dele mesmo, porque eu tô pensando em ler ele, mas se não colocar nele eu vou colocar em outro, porque eu nunca espero os livros chegarem todos para fazer um unboxing, porque eu fico muito ansiosa e abro logo, então abrir junto com vocês, vou colocar em algum vlog por aí. Eu estava muito ansiosa por esse livro, sempre quis esse livro. Agora eu quero outro, da mesma escritura, que eu já vi falar que é muito bom. Eu comprei nas Americanas. Comprei na promoção, que tava com 15 reais de desconto. Esse livro tá bem caro. Mas eu consegui os 15 reais de desconto. Ficou bom o preço. Que é Teto para Dois, de Beth O'Leary. Eu tava doida por esse livro. Eu fui na livraria Patos esses dias e tinha um segundo livro dela, que é A Troca, que eu também quero, inclusive eu ia comprar, só que quando eu perguntei o preço, estava muito caro, eu achei muito caro lá. Então eu deixei pra comprar depois na internet, quando tiver alguma promoção boa também. Porque esse eu achei uma promoção bem boa, com 15 reais de desconto, porque esses livros que estão todo mundo lendo, hypados, como se diz, costuma ficar bem caro. Mas estou bem feliz que eu consegui, acho que consegui esse livro. Inclusive, eu acho que eu vou ler ele. Vai ser, esse unboxing vai ser junto com o vlog de leitura dele, Teto para Dois. Então, pessoal, é isso. Bom, esse livro, ele se trata de quê? Ele é um romance e tem dois personagens. Um personagem é Tiff e o outro personagem é Leo. Tiff, ela está se separando do namorado, do marido, há alguns meses, e ela decide estar separada e ela decide sair do apartamento dele, que ela está morando no apartamento dele, e decide sair, procurar outro lugar para ficar. E a história se inicia ela procurando esse apartamento junto com os amigos e tudo. Ela até encontra um apartamento, só que o apartamento está muito velho, acabado, e os amigos dela dizem que não dá certo para ela ficar nesse apartamento. Dizem para eles, inclusive dizem que vão emprestar dinheiro para ela caso ela precise. Por quê? Porque ela está procurando um apartamento que seja acessível para a condição financeira dela, já que ela não recebe muito bem. O pagamento dela, o salário não é tão bom. Então ela está procurando algo acessível. Mas ela diz que não quer
dinheiro emprestado, essas coisas, não quer morar com os amigos também. Então, eles decidem procurar outro apartamento nos anúncios do jornal. É quando ela se depara com um anúncio de Leon. Leon é um enfermeiro, ele tem uma namorada, a namorada dele é Kay. Tem uma namorada e também tem um irmão, que o irmão dele está preso injustamente. E ele colocou um anúncio no jornal para arrumar alguém para morar junto com ele, de uma certa forma, alugar o apartamento para arrecadar um dinheiro extra para ajudar o irmão dele que está preso injustamente, pagar o advogado. Então ele coloca esse anúncio no jornal, dizendo que está alugando uma cama compartilhada. Como seria isso? Como ele é enfermeiro, a pessoa que iria alugar o apartamento passaria a noite no apartamento e ele passaria o dia. Então eles iriam compartilhar a cama, mas cada um em um horário. Então ela iria ficar no apartamento na parte da noite e ele na parte do dia. Então ele decide colocar esse anúncio, ela acha interessante, né, por conta da condição financeira, porque está dentro do orçamento que ela necessita. Então ela decide ligar para ele. Quando ela decide ligar para ele, eles combinam para se encontrarem, para resolverem a questão do aluguel e tudo. Mas quando ele conta isso para a namorada dele, a namorada dele não gosta de uma certa forma, mas aceita e diz que aceita se ela for para um encontro, para cuidar de tudo, para ver até se ela é uma ameaça, né, para ele. Mas aí, e ele também, como ele está trabalhando, deixa que ela resolva. Então, que ela resolva, né? Então ela vai e resolve tudo, então eu encontro com ela, mostra o apartamento, tudo a ela e vê que ela não é uma ameaça para ela, na verdade, né? Em relação a ele. Então, eu estou na parte que ela está se mudando, que ela se mudou para esse apartamento dele e que ele vai passar o dia e ela vai passar a noite e nos finais de semana ele não vai estar lá, porque ele já disse que nos finais de semana não vai estar. E ela se mudou e já encheu o apartamento de várias coisas dela, de pertences dela. O apartamento é bem pequeno. Quando ele chega, ele já vê algumas mudanças no apartamento, que está bem colorido, cheio de coisas penduradas, de roupas penduradas por vários lugares. Então ele já vê uma grande diferença, mas ele sabe que precisa de dinheiro para ajudar o irmão e acaba deixando, né? E eu estou nessa parte que ela está lá, se mudou agora há pouco, li 60 páginas e está nessa parte que ela se mudou agora há pouco e eles estão se adaptando um ao outro, digamos assim. E eu gostei muito desse livro, inclusive ele tem capítulos alternados, que é quando é entre os personagens, um capítulo é um personagem, outro é outro, que eu gosto muito. Quando é capítulos alternados, você entende bem melhor a história. E está sendo um livro muito bom. Eu sabia que esse livro era ótimo, porque eu vi muita gente falar desse livro. E eu imaginava que seria muito bom mesmo. E estou gostando, é uma leitura leve, rápida, você lê rápido. Também é um romance assim, gostosinho de ler, bem leve, para se distrair mesmo, realmente é assim, algo mais para se distrair, bem leve, muito bom, eu super recomendo. Então, quando eu for lendo mais o livro, eu vou resenhando para vocês, né, contando para vocês o que é que a história está se passando. Então, depois eu venho atualizar vocês.
Bom, estou na página 114 do livro, da leitura. E nessa parte é a parte que eles começam a conversar através de post-its. Ela começa escrevendo para ele no post-it, um bilhete, dizendo que tem bolo, que ela fez um bolo de aveia e que ele pode comer à vontade. Então, a partir desse bilhete, eles começam conversando, trocando ideias, começam conhecendo um a vida do outro e se tornam amigos, só que nunca se viram. E cada um está sabendo um pouco da vida do outro, mas nunca se viram e não se conhecem. Então, chega um dia que o irmão dele, que está preso, liga para casa e ele não está. Quem está é Tiff. Léo não está. Então ela atende o telefonema e quando ela atende, ela começa a conversar com ele e vão conversando e tudo, e ele diz que foi preso injustamente e diz que pergunta a ela se ela acreditaria nele. Mas ela diz que acreditaria se ela conhecesse a história, né? Então ele diz, eles conversam e tudo, e ela diz: você tem algum recado para seu irmão? Ele diz: eu escreva aí um bilhete dizendo a ele que conte para você toda a história, para ver se você acredita em mim ou não. Então ela escreve esse bilhete para Leon, e Leon diz que vai falar com ele para que ele mesmo possa contar a história e enviar uma carta para ela, para que ele mesmo possa contar a verdadeira história, porque seria melhor. Então ele escreve essa carta para Tiff contando como foi que ele foi preso injustamente. E ela fica muito comovida quando ela lê aquela carta. Ela se sente comovida, conversa com uma amiga dela, que é advogada, e diz que vai levar a carta para que ela possa ver. Pergunta a ela se ela pode ler a carta para ver alguma coisa, se descobre algo, que ele está falando a verdade tudo. E a amiga dela aceita e quando ela lê a carta, ela diz que vai ler procurar buscar alguns documentos sobre a questão criminal lá do crime que, segundo disseram, que ele cometeu. E essa parte está sendo bem interessante, porque a parte que eles estão se conhecendo através dos post-its, estão se ajudando aí, né? Ela está tentando ajudar o irmão dele sem se conhecerem. Eles não se conhecem, se tornaram amigos, mas só através de post-its. E está sendo muito boa essa leitura. Você vai lendo que nem percebe. Quando você vê, já tem lido bastante. Então eu vou atualizando mais vocês no decorrer aí que eu for lendo. Olá pessoal, chegou aqui 2 livros para mim que eu ganhei. E eles chegaram hoje, chegaram rápido, eu comprei semana passada. E eu decidi fazer um unboxing do livro para vocês, para acrescentar no vlog também. Eles chegaram bem rápidos, porque às vezes eles demoram, mas esses chegaram rápido. Um foi esse, A Metamorfose, que é de Franz Kafka. Eu sempre quis esse livro e nunca comprei. E ele sempre está baratinho. Só que eu achei que ele tinha mais páginas. Ele é bem curtinho. Bom que lê rápido. Eu sei que eu vi mais ou menos a história que fala de um menino que se transforma em... É como se ele se transformasse em um inseto, algo assim. Eu não estou lembrada bem, mas é algo parecido. Eu achei interessante a história. E também porque eu queria ler outros tipos de livros sem ser romance, porque eu só estou lendo romance na maioria das vezes, e eu queria ler outra coisa. Então comprei esse porque é diferente. Ele é da editora Príncipes, que eu gosto muito dessa editora aqui. A diagramação é boa, ó. E é bem bom de ler, porque o livro é bem maleável. Eu só não imaginei que ele fosse tão pequeno assim. Mas tudo bem, né? A Metamorfose.
falta outra ainda pra chegar. Chegou 2. Eu comprei 3, mas só chegou 2. O outro que eu comprei foi esse 1984, que é um livro de George Orwell, que é bastante conhecido, muitas pessoas leem esse livro. Ele é um dos mais conhecidos, esse livro dele, no caso esse e A Revolução dos Bichos, que foi o que eu comprei também, que eu tinha curiosidade de ler. É interessante A Revolução dos Bichos, eu estava vendo, só que esse aqui eu não faço ideia do que se trata. Bem. E é praticamente um clássico, ele é um clássico, ele e A Revolução dos Bichos são bem conhecidos, falados, e eu fiquei curiosa para ler também e também para sair um pouco dessa questão de só romance, então eu decidi comprar eles. Então esses foram os 2 livros que eu comprei, que chegaram e que eu decidi gravar para colocar no vlog também. Bom, pessoal, atualizando vocês da leitura, a última vez que eu atualizei foi sábado, dia 16. Mas durante todos esses dias, hoje já é dia 20, eu li muito já. Mas eu não tinha atualizado, só não li segundo porque eu não tive tempo, mas eu estou na página 330, só falta 70 páginas para finalizar a história. E eu parei na parte que Tiff está tentando ajudar o irmão de Leon a sair da prisão. Então ela pede a ajuda de uma amiga dela para ver se ela pega o caso, para tentar tirar ele da prisão. E eles estão também se conhecendo através dos post-its, estão criando ali uma amizade através dos post-its, das conversas com post-its. Então eles deixam post-its espalhados pela casa deixando recados sobre a vida de um, sobre a vida do outro, então eles saem criando um relacionamento ali através dos post-its. E se passam meses e meses eles sem se conhecerem. Até que um dia ela resolve pedir que um senhor do trabalho dele fizesse um trabalho para ela, que era relacionado a crochê, e esse senhor ele fazia crochê. E ele estava nesse hospital, como se fosse um lugar de apoio, que Leon trabalha como enfermeiro paliativo, algo assim. Então, ela vai para lá, para esse evento, para darem essas aulas de crochê e tudo lá, e tenta achar ele, só que não consegue achar ele lá, porque ele também fica se escondendo, porque ele não quer ter uma conversa com ela antes de ler a carta que ela escreveu para o irmão dele. Então ele fica
tentando se esconder dela. Mas aí eles não se conhecem nesse dia. Com o passar do tempo, eles vão conversando mais e eles acabam se encontrando no apartamento por uma loucura lá que aconteceu. E eles acabam, por um imprevisto, um acaso, eles acabam se encontrando no próprio apartamento, que no caso moram os dois, só que em horários diferentes. Então eles se conhecem no apartamento e quando eles se conhecem, eles acabam criando mais ainda um relacionamento ali. Eles acabam se tornando cada vez mais amigos. Ele chega um momento que ele acaba, termina o namoro com a namorada que ele tinha, porque ela não acredita no irmão dele, que o irmão dele é inocente. E na verdade ele já não gostava mais dela. Então eles decidem terminar e a partir daí é que ele começa mais ainda a amizade dele com o Tiff. Então eles vão criando relacionamento, eles viajam juntos atrás de algo que Tiff está tentando ajudar um senhor lá do trabalho dele. Então eles viajam, acontecem algumas coisas e eles vão se aproximando cada vez mais. E está na parte em que ela está passando por um momento muito difícil. Tiff, porque ela sofreu um abuso psicológico, emocional, através do ex-namorado dela. Ele ficava dizendo coisas com ela e muitas vezes ela até esquecia de coisas que tinha falado e ele causou um trauma nela. Ele era uma pessoa que abusava emocionalmente dela, então ela está tentando melhorar esse trauma, né? Superar esse trauma através desse namorado dela, desse ex-namorado dela. E ela vai vivendo coisas, momentos da vida dela que ela está vivendo, que ela vai e lembra, tem alguns gatilhos que faz ela relembrar alguns momentos que não foram bons ao lado dele. E tem um evento, chega um evento, ele também vai lá na casa dela, atrás dela, mas Leon diz que ela não está. E ele fica meio que obcecado atrás dela. Chega um dia que tem um evento do trabalho dela, onde eles vão apresentar um livro que ficou bem conhecido lá. Então, como ela é editora, vão apresentar esse livro. E ele chega nesse evento e pede ela em casamento na frente de todos, justamente no dia que está sendo feito o julgamento do irmão de Leon, já que a amiga deles aceitou pegar o caso. Então está tendo um julgamento para ver se conseguem com que ele saia da cadeia. Então Leon está no julgamento e ela está nesse evento. E ele chega lá e pede ela em casamento na frente de todo mundo. E ela responde, ela fica pasmada, sem reação, sem saber o que fazer. E ela responde que não quer. Só que ela está sem o microfone e as pessoas, em meio à multidão, não conseguem ouvir. E ele simplesmente diz à plateia, como ele está com o microfone, ele diz para as pessoas que ela aceitou, sendo que é mentira. Justamente por a questão do abuso que ele fazia com ela. Porque muitas vezes ele dizia que ela fazia coisas, sendo que ela não fazia, e ela acabava acreditando. Era como se fosse apagado da memória dela. Então ele diz que ela aceitou para todo mundo, e todo mundo fica ali na maior gritaria, comemorando e tudo. Mas aí eles saem lá para trás do palco, começam a conversa e ela diz que não vai casar com ele, que não quer ele, que sabe que ele estava todo o tempo abusando dela emocionalmente. E diz que ele sabe muito bem que ela respondeu que não iria casar com ele. E ele estava mentindo. E ali começa uma certa discussão, descobrem que o colega de trabalho dela estava dizendo tudo onde ela estava em todos os momentos, que ele estava atrás dela. Então ela decide que não vai, ela diz para ele que não quer ver ele mais, que não vai casar com ele e tudo.
E no decorrer dessa história, Leon, quando está lá no julgamento do irmão dele, ele chega o intervalo e ele pega o celular e vê que foi feita uma transmissão ao vivo pelo Facebook e quando ele coloca, ele vê que ela foi pedida em casamento e que ela aceitou, né? Então, ele ficou um pouco chocado ali com tudo, mas tenta focar no irmão dele que está ali para ser julgado. E depois ela vai para casa, tenta conversar com ele. E eu parei nessa parte, que ela está tentando se comunicar com ele, para conversar com ele e falar que não é verdade. Então, faltam só 70 páginas para o final. E quando eu terminar, aí eu vou atualizando vocês. E vou falar o que eu achei da história também. Bom, pessoal, acabei de terminar a leitura, finalizei tudo. E da última vez que eu atualizei vocês, Tiff estava atrás de Leon para contar para ele que ela não tinha aceitado o pedido de casamento. Ela estava tentando ligar para se comunicar com ele, só que ele acabou não atendendo o telefone nem nada, desligou até o telefone. Mas aconteceu algumas situações que ele voltou atrás e ele foi atrás dela no apartamento deles, né? Então ele foi atrás dela e tudo, ligou para ela e chegou e deu tudo certo. Eles ficaram juntos, tudo foi se resolvendo, ficaram juntos. Justin, que é o ex dela, ainda apareceu querendo conversar com ela, bagunçar, fez maior coisa lá no apartamento deles. E foi justamente no dia que eles estavam esperando Richie, que era o irmão de Leon, sair da prisão. Então ele conseguiu também sair da prisão. Ele ia sair só no outro dia, mas conseguiu sair um dia antes. Recebeu a ordem para sair. E o final foi muito bom, gostei muito do final. É um livro que fica com gostinho de quero mais. É muito boa a história, dá vontade de você... Parece que queria que o livro não acabasse nunca mais, de tão bom que é. E eu gostei muito do final. Foi um final feliz. Que bom que foi um final feliz. Só que o que eu percebi nesse livro, como eu já tinha falado antes também, que essa garota, ela sofreu muito a questão do abuso emocional. Ela era abusada emocionalmente por o ex dela. Ele queria que ela fizesse tudo o que ele queria, só o que ele queria, né? Ele manipulava ela, tinha coisas que ela fazia que ela nem lembrava, de tanto que ele manipulava ela. Pra ela, ele era uma pessoa boa e tudo. Só que ela não enxergava, né, o que ele fazia. Depois que ela terminou o namoro com ele, foi que ela foi percebendo os traumas que ele tinha causado nela. E eu achei interessante esse tema ser abordado assim na história, porque hoje em dia muitas pessoas passam por isso, né? E é importante ser abordado nos livros, em várias coisas, porque a pessoa não percebe quando ela está ali passando por aquilo. Ela só vai perceber quando, às vezes, uma pessoa alerta, tanto que os amigos dela ficavam alertando ela, e mesmo assim ela não conseguia enxergar, até que ela deixou e eles começaram falando cada vez mais, e ela conseguiu ver que realmente ela estava sofrendo um abuso emocional, psicológico ali. Então, eu gostei muito do livro. É aqueles livros que você quer que nunca mais termine, mas é muito bom, gostei muito. Então esse foi o vlog, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e
se inscrevam no canal. E deixem um like também. Comentem,